O primeiro teaser trailer do novo filme do Quarteto Fantástico acaba de ser lançado como um foguete. E essa comparação não é por acaso. Assim como para um foguete, o céu não é o limite. Mas calma que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar cada detalhe dessas primeiras cenas que tivemos do filme para você entender essa minha animação. Além do visual completo de cada um dos membros da primeira família da Marvel e um pequeno vislumbre do Galactus, esse teaser também conta com vários outros detalhes escondidos bem interessantes. Você por acaso percebeu a presença de um outro vilão sem ser do Galactus nesse trailer? Pois é, infelizmente não se trata do Doutor Destino de Robert Downey Jr., o que teria sido fera demais ter visto. Mas pode deixar porque nesse vídeo a gente vai ver isso e muito mais. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Quarteto Fantástico Primeiros Passos finalmente possui um trailer. Sim, agora a campanha de marketing desse filme começou pra valer. Aliás, a gente precisa ressaltar a ótima estratégia da Marvel para o lançamento desse teaser, já começando pela data escolhida. Afinal, nada melhor do que iniciar a campanha de marketing do filme do Quarteto do que iniciando ela no dia 4 do mês de fevereiro. O curioso é que a Marvel preparou um pequeno evento dentro do Centro Espacial e de foguetes dos Estados Unidos, com a presença dos atores principais. E essa escolha ela não foi por acaso não, já que o filme se inspira bastante na temática da corrida espacial, tanto que antes do lançamento do trailer, o próprio canal oficial da Marvel abriu uma transmissão ao vivo com uma contagem regressiva de lançamento de foguetes. E o mais legal de assistir tudo isso, galera, foi de ver que cada vez mais a nossa ansiedade ia aumentando ao se aproximar da fim da contagem, como se realmente a gente estivesse lá naquela época de acompanhar um lançamento de foguete. Eu acho que até dá pra gente fazer um paralelo com o lançamento do trailer do Superman, que a gente também teve uma contagem regressiva. Porém, pelo menos aqui na minha opinião, galera, em Quarteto Fantástico Primeiros Passos combinou ainda mais, justamente por essa metáfora com um lançamento de foguete ter a ver com a trama do filme. Fora que junto do cronômetro a gente também estava escutando o áudio da equipe responsável pelo lançamento, aumentando ainda mais a nossa ambientação. Tá, mas agora vamos dar uma analisada nesse trailer, porque apesar de ser bem curtinho, né, apenas com 1 minuto e 37 segundos, tem muita coisa legal pra gente olhar. Então vamos nessa. A primeira cena que vemos é a de Reed Richards e Susan Storr recebendo um convite do edifício Baxter. Essa não é apenas a sede oficial do quarteto, mas também a casa deles. Esse personagem que se parece com um jornalista ou coisa do tipo que estaria fazendo uma matéria sobre a vida cotidiana do Quarteto Fantástico. Aqui a gente já nota algo bem interessante, que é a forma que a primeira família da Marvel lida com o público nesse filme. Pelo visto, dentro desse universo, o Quarteto Fantástico ele atingiu um nível de popularidade talvez até mesmo maior do que a dos Vingadores. Eu digo isso porque no caso dos Avengers, a gente normalmente vê algumas pessoas sendo contra eles, alguns até mesmo fazendo algumas manifestações, como foi o caso lá de Sokovia, e algumas manifestações são até mesmo sendo a favor do Thanos. Vocês lembram disso? Já nesse mundo em que o Quarteto Fantástico se encontra, as coisas parecem ser bem diferentes. O povo ama a equipe e vê eles como verdadeiras celebridades. Ao longo do trailer vemos várias cenas de crianças com roupas e acessórios do quarteto, principalmente do Coisa. Até foram lançados alguns posters oficiais do filme que mostraram exatamente isso, pessoas felizes e admirando a primeira família da Marvel. Olha só essa menina segurando um boneco do Coisa, ou aquelas crianças usando a máscara com o rosto dele. É isso aí, Disney, você já tá se preparando para lucrar muito com os produtos licenciados, né não? Mas a gente sabe também que isso é para mostrar que eles são muito populares dentro desse universo. Seguindo com o trailer, vemos a primeira cena externa do edifício Baxter. Dá pra notar que a estética desse filme abraça totalmente a ficção. É como uma HQ ganhando vida. Dentro do prédio, temos a primeira cena mostrando o Coisa enquanto ele interage com o Herbie, que é um robozinho que serve como uma assistente dos heróis. Mas a galera que já viu o React já deve estar ligada na minha opinião sobre o visual do Coisa, que tipo, eu acabei estranhando um pouco ele. Mas calma aí, galera, não entendam mal, eu não achei a aparência dele ruim, muito pelo contrário, eu gostei bastante do Coisa dentro desse trailer. Porém, essa primeira cena que ele aparece não ficou tão natural, pelo menos na minha visão. E quem assistiu meu react, acho que até lembra que eu fiz até uma espécie de teoria justificando meu desconforto com Coisa. Eu imagino que esse estranhamento meu acontece nessa primeira cena por causa da combinação da pele de rocha do personagem com esse uniforme meio emborrachado, que dá a sensação
de ser algo falso. Eu nem acho que o problema é no CGI, embora ele também possa ser melhorado na cena até o lançamento do filme. De qualquer forma, o visual do Coisa dentro desse trailer, dentro do filme, tá igualzinho dos quadrinhos e isso é muito da hora. Afinal, o personagem ele tem uma aparência que é bem difícil de adaptar. É só a gente comparar com as outras versões dele nos últimos filmes do quarteto e do remake de 2015 feito inteiramente de computação gráfica, que é incrivelmente horrível. Já dos filmes dos anos 2000, chega a ser bem marcante justamente por terem usado efeito prático. O problema dela talvez fosse a proporção, com Coisa ficando menor em tamanho do que deveria ser. Já que nesse caso parece que a gente tem uma misturada entre CGI e efeito prático. Eu gostei bastante do fato que dá pra ver bem as expressões faciais do ator enquanto ele fala. Tanto é que em outro momento do trailer ele parecia visivelmente triste enquanto olha sua aparência antes do acidente que lhe deu poderes. Então, por mais que no começo eu olhe pra essa cena e ache estranho, com o tempo vai se tornando algo mais natural, o que é legal demais. Ainda falando daquela primeira cena, conseguimos dar uma boa olhada na cozinha da sede do quarteto. Antes do Reed falar que todo o domingo eles jantam em família às 7 em ponto, independente do que aconteça, isso certamente vai ser o motivo de alguma trama dentro do filme. Talvez eles não conseguindo se reunir por alguma coisa que tenha acontecido. Na cena do Ben cozinhando com Herbie, podemos ver que o relógio na parede marca um horário próximo desse em que eles jantam. Aliás, toda a estética dessa cozinha mostra perfeitamente o design retrofuturista do filme. O relógio ele é completamente diferente de tudo que existe no mundo real. A geladeira possui um formato redondo. Tudo é pensado cuidadosamente para ser diferente da realidade. Eu inclusive até fiquei olhando para a geladeira procurando se por acaso tinha algum desenho feito por criança indicando que a gente poderia ter o Franklin Richards vindo a aparecer. Mas pelo menos até o momento não deu pra perceber. Tipo assim, tem alguns papéis na geladeira, mas possivelmente podem ser só algumas anotações. Em seguida vemos uma grande lousa surgindo do chão e logo depois Reed Richards aparece fazendo cálculos nela. O legal dessa cena é que podemos ver um rascunho do quadro que se parece muito com um buraco de minhoca. De um lado é sinalizado a entrada e do outro a saída, dando a entender que Reed tem um conhecimento sobre como essa passagem funciona. É bem possível que tudo isso se conecte com viagem pelo multiverso, já que alguns rumores indicam que os membros do quarteto não são originais dessa linha do tempo. Só que fica tranquilo porque pelo menos esse assunto eu vou deixar para comentar com vocês em um outro vídeo aqui do canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Em seguida no trailer vemos o Reed e a Sue conversando sobre como era antes dele irem para o espaço pela primeira vez. Primeiro vemos a mulher invisível com ela sumindo pela primeira vez. Dá pra ver que a escolha estética dos poderes se relaciona com a iluminação em volta dela, como se a personagem estivesse se camuflando. Já no caso do Johnny Storm, aí a parada ela é completamente diferente, galera. Eu gostei bastante dos efeitos especiais quando ele fica em chamas. Essa parte em que ele pula do prédio e levanta voo ficou perfeita. Se você reparar bem, dá até pra ver as luzes das chamas interagindo ao mesmo tempo com a lente da câmera que tá filmando essa cena. Vejam que aparece um pouco de sujeira na imagem, como se eles realmente tivessem gravado alguém pegando fogo e iluminando tudo ao redor. E é justamente esse tipo de cuidado com cada detalhe que me faz ficar extremamente confiante a respeito desse filme. A única coisa que eu estranhei um pouco foi o fato do Johnny ter ficado em chamas com a sua roupa comum e tipo, ela não ter queimado. Eu digo isso porque logo em seguida a gente tem essa cena dele chegando no espaço e o fogo desaparece pela falta de oxigênio. Nesse momento, o mais certo de se acontecer era ou o personagem ficar completamente nu, igual era lá nos filmes do Chris Evans, ou ele estaria com um traje especial por baixo de toda aquela roupa. Mas não, o Johnny ele continuou com a mesma roupa completamente intacta. E bom, eu imagino que para isso não ser um furo de roteiro, podemos imaginar que o tecido dessa roupa é o mesmo que eles usam nos trajes. Pode ser que o Reed tenha usado o seu conhecimento para desenvolver um material resistente que possa ser usado tanto pelo Johnny, que fica em chamas, quanto pelo Ben, que tem a sua pele feita de rocha. Ou até mesmo por ele próprio, que tem as habilidades de se esticar bastante. Inclusive, isso foi algo que eu senti saudade no teaser trailer do quarteto. Os poderes do seu Fantástico. Percebam que todos foram mostrados, menos o Reed. Mas eu imagino que o motivo disso seja pelo fato dele ser um membro da equipe com os poderes mais complicados de ser adaptado. É só vocês verem, por exemplo, qualquer personagem que se estica em live action.
fica esquisito, sabe? E até uma prova de que os efeitos do Senhor Fantástico eles são complicados é a própria Miss Marvel, que tá no universo cinematográfico da Marvel. Originalmente nos quadrinhos, a personagem ela se estica igual é com o Senhor Fantástico. Porém, no live action, os produtores decidiram adaptar os poderes da personagem justamente para não ficar tão esquisito. Mas não deu muito certo. Eu só espero que no caso do Senhor Fantástico, a coisa seja bem diferente. Em seguida, no trailer, vemos a cidade sendo atacada por uma ameaça vinda do espaço. Primeiro aparece algo bem grandioso caindo dos céus, como se fosse meteoros, enquanto a primeira família da Marvel observa de longe. Possivelmente essa cena se trata tanto da chegada do Galactus, como talvez dos seus arautos. Muito possivelmente a surfista prateada, ela tá lá no meio, né, vindo com o Galactus e a sua nave, como também os seus outros arautos. Logo depois dessa cena, vemos o Coisa correndo pelas ruas que estão bem danificadas pela batalha. E esse é um grande contraste com os outros momentos do trailer, onde tudo parecia tranquilo, só que uma grande ameaça coloca fim nisso tudo. E é claro que a gente está falando dele, o Galactus, o Devorador de Mundos. Pois é, galera, o Galactus será o grande vilão desse filme, e não, dessa vez ele não vai ser uma nuvem gigante flutuante. No final do trailer vemos a sombra do Galactus cobrindo boa parte da cidade, e logo depois ele aparece de costa olhando para a Estátua da Liberdade. Já dá pra ver que o vilão ele tá bastante fiel aos quadrinhos, por mais que a gente não tenha visto o rosto dele. E é claro que vai ser um desafio para a equipe da produção do filme adaptar fielmente o Galactus. Afinal, por mais que pelo menos o design dele esteja ok, tem muitas outras camadas que tem que fazer com que o Galactus seja bom. Mas eu imagino que como a Marvel fez um bom trabalho com os Celestiais, com o Galactus talvez não seja um problema não. E já que a estratégia da Marvel está sendo de não mostrar totalmente o rosto do Galactus, pode ser que nos próximos trailers a gente veja eles mostrando pouco a pouco, até pra gente ir se acostumando. Eu sei que o nosso hype quer que apareça logo tudo e tal, mas vamos segurar um pouco, galera. Tanto é que a mesma coisa ela também serve para a Surfista Prateada, que não apareceu dentro desse teaser. Essa é uma outra personagem que precisa estar com os efeitos totalmente finalizados antes de ser mostrada em cena. Por outro lado, nós tivemos a aparição de um outro vilão dentro desse teaser trailer. Trata-se desse senhor de idade interpretado pelo ator John Malkovich. Muito provavelmente ele dará vida a um vilão conhecido como Fantasma Vermelho. Esse personagem também atende pelo nome de Ivan Kragoff e é um vilão recorrente nas histórias do Quarteto Fantástico, que surgiu pela primeira vez na edição de número 13 de janeiro de 1963. A aparência dele é bem parecida com esse cara que aparece no trailer, sendo um senhor de idade com a barba e também cabelos grisalhos, além de uma calvície notável. O interessante desse personagem nos quadrinhos é que ele é um cientista russo que se expõe a uma réplica do que aconteceu com o Quarteto Fantástico. Esse cara também possui um exército de super macacos em decorrência a seus experimentos com raios cósmicos. Bom, até o momento a gente não sabe se ele vai ter tanta importância dentro do filme, mas eu admito aqui pra vocês que eu gostaria de ver o Quarteto enfrentando outros vilões dentro de um filme que não seja apenas o Galactus. Isso seria até uma forma legal de ver eles entrando em ação mais vezes. Quem sabe nesse filme a gente até tenha algo com o Doutor Destino de Robert Downey Jr., já que ele está diretamente ligado à primeira família da Marvel. É bem verdade que esse teaser não faz nenhuma menção a Victor Von Doom, mas eu ainda não descarto que ele esteja no filme, até porque no ano passado já teremos o lançamento de Avengers Doomsday, então ele precisa ser introduzido o quanto antes. De qualquer forma, o Galactus deve ser realmente o grande vilão do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Pelo teaser, eu acredito que os heróis terão muita dificuldade em salvar seu planeta do Devorador de Mundos. Isso se eles vão conseguir salvar esse mundo do Galactus, afinal a gente está falando do Devorador de Mundos. E se por acaso a ida do quarteto para um outro universo, né, que é o universo 616, seja por causa da destruição que aconteceu lá no universo deles. Talvez isso tenha rolado. O trailer acaba encerrando com os 4 integrantes da equipe, um do lado do outro, com seus uniformes. Bom, esse traje, né, ele tem dividido muito o público, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, e tipo, eu fico olhando a cena e eu acho muito maneiro. Pode não ser a melhor versão que já tivemos em live action, mas combina bastante com a estética desse filme. Essa cena também é interessante pelo cenário montado em volta deles. É como se o quarteto estivesse sendo apresentado para o público, talvez até um tipo de programa de TV. Bom, gente,
pra mim esse filme tem todas as chances de ser um dos grandes lançamentos desse ano. Mas a gente só vai ter certeza disso quando o filme chegar em julho desse ano. Então já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal porque cada notícia sobre o filme do Quarteto a gente vai estar trazendo aqui. Aproveita e me diz, e aí, você gostou desse teaser? Era o que você esperava ou você estava esperando algo ainda maior? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!